Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Eu agradeço aqui a participação de todos por reservar esse espaço, esse momento que eu prometo que vai ser curto, rápido, mas de muito conteúdo, um conteúdo rico, entregue aí pelo nosso time de especialistas, o Pedro Henrique, que vocês já devem conhecer de lives anteriores, assim como a Manu também, fazem parte do nosso time. Certamente aqui vocês chegaram através dos nossos convites ou através dos nossos conteúdos nos canais digitais e já devem conhecer, mas para quem ainda não conhece ou quiser compartilhar com alguém, fiquem à vontade em escanear esse código, acessar não só a gravação desta live, mas como a gravação de lives anteriores, ou até mesmo ficar por dentro dos próximos conteúdos, o que vem por aí. Eu faço o convite para vocês aí reservarem esses 2 segundos aí para escanearem e acessarem os nossos canais. Como eu disse, a ideia aqui é ser super rápido e sucinto e também não vou tomar muito tempo. Eu quero chamar aqui ao nosso palco virtual, a Manu, nossa especialista Autodesk, onde vai falar um pouquinho mais para a gente o que é esse Scan to BIM, passando um pouquinho sobre essa conversão, como que isso é feito, como é que funciona e o quanto isso tem ajudado nos projetos. Manu, seja muito bem-vinda, fiquem super à vontade e só repito, ao final dessa live, todo o conteúdo aqui é gravado e a gente disponibiliza para vocês essa gravação para que vocês possam compartilhar com os times de vocês ou durante a live, como os microfones e as câmeras estão travadas, fiquem muito à vontade no chat, colocar alguma pergunta, fazer alguma indagação. Se não tiver tempo no final, a gente responde posteriormente. Mas agradeço a participação de todos e muito obrigado. Boa tarde, Manu. Boa tarde, João, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje com vocês para a gente conversar sobre um tema que tem transformado a forma como nós projetamos, como nós construímos e também gerenciamos nossos espaços, né? Que é o Skate BIM. E claro, com tudo isso, como tudo isso se conecta ao futuro da indústria e das cidades inteligentes. A ideia dessa conversa hoje é justamente explorar como essa integração entre a realidade capturada, modelagem inteligente e dados em tempo real está desenhando os caminhos da construção civil e impulsionando a transformação digital das cidades. Então, fiquem à vontade, como o João comentou, de participar ali ativamente no chat, mandar as dúvidas de vocês, os comentários. E hoje nós vamos juntos entender um pouco mais sobre como essa era da eficiência e da inovação já está moldando o presente. Bom, me apresentando aqui para vocês, eu sou a Emanuela Manso, eu sou especialista técnica de Autodesk aqui na Brasoftware. Vocês já devem me conhecer de algumas outras lives, de eventos, ou até mesmo de conversas que nós fazemos internamente aqui. E comigo aqui hoje está o Pedro. Pedro, pode ficar à vontade para se apresentar aqui para a galera. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou Pedro Henrique Trimarlovas, especialista técnico aqui na Bra Software também, conjunto com a Emanuela, e sou especialista na área de PDM Collection, né? Toda a parte da indústria. E hoje o tema que a gente vai trazer para vocês é como esses dois universos que são totalmente distintos partilham muita coisa em comum e como a gente pode conectar ambos ambientes. Perfeito, muito obrigada, viu, Pedro? Bom, antes da gente falar sobre cidades inteligentes, Scan to BIM, todas essas tecnologias que impulsionam a eficiência no desenvolvimento de projetos, é importante a gente alinhar um conceito fundamental que envolve tudo isso, que é o afinal, o que é o BIM, né? Muitas pessoas, elas ainda têm uma visão distorcida sobre o termo e algumas até acreditam que o BIM, ele é apenas um modelo 3D ou um software específico. Mas na verdade, é que o BIM ele não é um modelo, ele é uma metodologia. O Build Information Modeling, ele é um processo integrado de criação, gestão e compartilhamento de informações. Ao longo de todo o ciclo de vida de uma construção, desde o planejamento, passando pela execução e até mesmo a operação e a manutenção. Ele conecta pessoas, tecnologias e processos em um ambiente colaborativo e digital, garantindo mais eficiência, precisão e tomada de decisão baseada em dados. Em resumo, o BIM ele não é o Revit, ele não é o Navisworks ou qualquer outro software que vocês estejam habituados. O BIM ele é uma nova forma de pensar, de projetar, de construir e gerenciar um ambiente que vai ser construído. Então, ele é a base para a gente avançar rumo às cidades inteligentes e à transformação digital da construção civil. Bom, esse slide aqui, ele representa o caminho até o BIM colaborativo, onde nós temos uma modelagem inteligente, mostrando o estágio em que muitas empresas ainda se encontram e para onde o mercado está evoluindo.
Hoje, a maior parte das organizações, elas ainda trabalham com fluxos 2D ou com modelos em 3D parcial, que geralmente são desenvolvidos por diferentes equipes e sem uma integração efetiva entre as disciplinas. Isso significa que as informações do projeto, elas ainda estão muito fragmentadas, limitando ali a colaboração e dificultando a rastreabilidade de dados ao longo de todo o processo desse projeto. Aos poucos, o setor da construção ele vem migrando para o uso de uma modelagem BIM, o que representa um avanço importantíssimo, já que a gente passou a trabalhar com modelos ricos em informação, que são capazes de poder simular, analisar e prever o desempenho de um empreendimento antes mesmo da execução dele. O passo seguinte dessa evolução é a adoção de um ambiente comum de dados, que é o nosso famoso CDE, né? Então, o CDE ele funciona como um repositório centralizado, onde todas as informações do projeto elas são armazenadas, versionadas e compartilhadas de forma controlada. Fora que também tem um tanto de funções para a gestão de projetos que apoiam ali na execução desse projeto no final. Então, ele garante que todos os envolvidos, os projetistas, os construtores, os gestores e até mesmo o cliente, eles trabalhem sempre com dados atualizados, promovendo transparência e integração entre todas essas disciplinas. No entanto, é importante a gente reforçar que o verdadeiro BIM colaborativo, ele não se resume apenas à modelagem e ao uso de um CDE. Ele acontece quando a gente consegue integrar pessoas, processos e também todas essas tecnologias. A gente consegue estabelecer fluxos padronizados de comunicação, validação e também interoperabilidade entre as diversas fases do projeto. Esse é um ponto em que o BIM ele deixa de ser apenas uma ferramenta de projeto e ele se torna de fato uma estratégia de transformação digital dentro das empresas, criando as bases para automação e análise de dados. E no futuro, para cidades inteligentes, que é um dos temas que a gente vai falar aqui hoje. Ou seja, o BIM colaborativo, ele é o elo entre a modelagem digital e a gestão integrada de informação, permitindo que o setor da construção avance rumo ao processo mais eficiente, sustentáveis e conectados. No slide anterior, eu falei para vocês um pouco sobre a evolução do BIM colaborativo, que representa a integração de pessoas, processos e tecnologia em um ambiente comum de dados. Essa é a mesma lógica de integração se expande quando pensamos em cidades inteligentes. O conceito de cidade inteligente vai muito além de tecnologia em si. Ele envolve o uso estratégico de informações, de sensores, de conectividade e análise de dado, para poder melhorar a forma como a gente planeja, constrói e como a gente gere também esse espaço urbano. Quando a gente fala em uma cidade inteligente, cada sistema, seja o tráfego urbano, a energia, resíduos, as edificações, está conectado digitalmente, gerando dados que alimentam decisões mais rápidas e assertivas para o futuro. Por exemplo, soluções de modelagem digital BIM podem ser aplicadas na infraestrutura de transporte para mapear interferências, para planejar corredores de mobilidade ou até mesmo para prever impactos de fluxo urbano. No setor de energia, o BIM ele contribui para o planejamento de redes, subestações e sistemas de manutenção baseado em gêmeos digitais, que são os nossos famosos digital twins. Em gestão de resíduos, a integração de dados ela permite otimizar rotas de coleta, reduzir custos operacionais e monitorar também emissões de carbono. E nas edificações, o uso do BIM ele possibilita o gerenciamento completo do ciclo de vida, desde a concepção até a operação, conectando o modelo digital ao desempenho real da construção. Tudo isso faz parte de um ecossistema urbano conectado, onde o digital se torna essencial para garantir a eficiência e a sustentabilidade e a qualidade de vida de todas as pessoas que estão por ali. Ou seja, quando a gente aplica o BIM de forma integrada e colaborativa, a gente não está falando apenas de criar um modelo tridimensional. Nós estamos construindo a base digital que vai sustentar uma cidade muito mais inteligente no futuro. Bom, a aplicação da inteligência artificial nos fluxos de Skate BIM, eles representa assim um grande avanço, muito mais significativo no uso de tecnologia digital para o setor da construção. Tradicionalmente, o processo de conversão de nuvens de ponto em modelos BIM demandava horas, ou até mesmo dias, de trabalho manual, exigindo ali modelagem detalhada, elemento por elemento. Com o uso de inteligência artificial, esse processo está se tornando muito automatizado e produtivo.
algoritmos de machine learning e computer vision permitem que softwares identifiquem os padrões geométricos em nuvens de ponto, reconheçam as tipologias construtivas e gerem modelos paramétricos com alto nível de precisão. Isso reduz o retrabalho, acelera a criação de modelos e também de as-built. Além disso, a Autodesk ela vem integrando recursos de IA em diversas plataformas, o Recape Pro, o Revit mesmo, por exemplo, utilizando inteligência artificial para poder otimizar o registro, a limpeza e a segmentação dessas nuvens de ponto. O Autodesk Docs, que eu comentei com vocês, e a Construction Cloud, eles aplicam aprendizado de máquina na classificação automática de documentos e na análise de conformidade de modelos. E no Forma, que é uma plataforma super interessante da Autodesk, a IA ela já apoia análise de desempenho, iteração de design e recomendação de sustentabilidade também. Esses avanços, eles permitem fluxos de trabalho mais integrados e inteligentes, conectando o campo ao escritório e facilitando a interoperabilidade entre diversas disciplinas. No contexto das Smart Cities, o Scan2Beam, potencializado por uma inteligência artificial, ele torna-se um elemento-chave, permitindo a captura digital do ambiente construído e a sua integração em plataformas de gestão urbana e manutenção preditiva. Em resumo, a IA ela está transformando o Scan2Beam em um processo muito mais automatizado, confiável e escalável, abrindo caminho para um ciclo contínuo de digitalização, análise e otimização de edifícios e de infraestrutura. Bom, o Autodesk Forma, ele é uma plataforma da Autodesk voltada para a fase inicial do projeto, que utiliza inteligência artificial e dados em tempo real para poder apoiar decisões de design de forma rápida e assertiva. Com Forma, é possível a gente analisar o impacto ambiental e urbano ainda na etapa conceitual, entendendo como o projeto se comporta em relação à iluminação natural, ventilação, áreas de sombra e conforto térmico. É um software muito parecido com o Insight que nós tínhamos anteriormente, mas ele traz alguns recursos a mais e automáticos, como a análise solar, mostrando ali a exposição da luz ao sol ao longo do ano, tem a potencial de luz noturna também, natural, indicando áreas com iluminação insuficiente, análise de vento e microclima. Então, ele vai conseguir avaliar ali o conforto térmico externo desse empreendimento e a análise diária, que ajuda a compreender métricas e restrições de terreno. Essas simulações, elas são geradas em tempo real enquanto você está projetando, sem precisar exportar modelo ou depender de ferramentas externas. Na prática, isso torna todo o processo muito mais ágil, mais sustentável e orientado também por dados, que é o que a gente busca atualmente, ajudando ali arquitetos e projetistas a testar soluções e tomar decisões com base em desempenho e não somente em estética. O Forma, ele é um exemplo claro de como a Autodesk vem aplicando IA e automação para transformar a forma como nós projetamos, conectando tecnologia, eficiência e sustentabilidade desde o início do ciclo de vida de um projeto. Ele permite também a gente realizar análises ambientais em tempo real, ajudando arquitetos, urbanistas a entender o desempenho do projeto ainda na fase conceitual. Com ele, é possível a gente avaliar desde o comportamento dos ventos e o microclima local até o impacto de carbono incorporado dos materiais utilizados nesse empreendimento, que é algo que está super em alta hoje, essa questão de impacto do carbono incorporado. Até indico que vocês acessem o site da Autodesk, que tem muitos temas falando sobre isso hoje. Além disso, o Forma ele também oferece análises como ruído urbano, que vai conseguir identificar ali áreas mais sensíveis ao som, a energia solar, que aponta a melhor orientação e posicionamento das edificações para maximizar a eficiência energética. Então, é uma plataforma bem legal que as pessoas têm utilizado bastante para fazer diversas análises. E para quem precisa de estudos mais avançados e possível, é possível a gente criar extensões personalizadas da análise, expandindo a possibilidade da plataforma conforme a necessidade do projeto. Esse recurso ele torna o Forma uma ferramenta completa para apoiar decisões mais assertivas, sustentáveis e orientadas por dados, integrando ali a inteligência artificial e o processo criativo junto com o planejamento urbano. Bom, para a gente entender melhor esse processo, aqui tem o fluxo completo do Scan2Beam, que basicamente mostra o caminho do mundo real até o ambiente digital. Tudo começa ali na etapa de levantamento, onde a gente faz o escaneamento terrestre e aéreo,
com lasers, scanners, drones, e é nessa hora que capturamos milhares de pontos, registramos cada detalhe do ambiente com uma precisão milimétrica. Depois disso vem o processamento, que é quando a gente pega todos esses dados brutos e a gente começa a organizar, limpar, enriquecer com metadados, que são informações sobre cada captura, como posição, ângulo, condição de varredura, tudo isso faz diferença lá na frente. Normalmente, essa etapa é feita no Recape Pro, que é um software da Autodesk voltado para consolidar o gerenciamento das nuvens de ponto. A partir daí, nós geramos os arquivos RCP e RCS, que são as nossas nuvens de pontos digitais. E é com base nelas que nós entramos na fase de modelagem BIM no Revit. Então, essa nuvem de pontos se transformou num modelo cheio de informações, não só em 3D bonitinho, tá? É um modelo inteligente com parâmetros, materiais, sistemas e dados reais do que existe no mundo físico. E para fechar esse ciclo, tudo é conectado no CDE, o Ambiente Comum de Dados, aqui representado pelo Autodesk Docs. É nesse ambiente que acontece a mágica da colaboração. Equipes diferentes acessam, revisam, compartilham e até controlam as versões do projeto, tudo em um único lugar. Então, o Scan2BIM, ele não é só uma tecnologia, é a transformação digital de verdade. É quando o físico e o digital se encontram para gerar precisão, eficiência e tomada de decisão baseada em dados reais. Bom, aqui nesse vídeo que eu coloquei na apresentação é para mostrar que tudo isso realmente acontece na prática. Eu quero compartilhar um exemplo muito legal com vocês. No dia 8 de outubro desse próprio mês, a gente realizou um evento junto com um dos nossos clientes e eles apresentaram um case de sucesso incrível, mostrando exatamente como aplicaram esse fluxo de Scan2BIM que eu acabei de mostrar. O que vocês estão vendo agora é um modelo real que passou por todas aquelas etapas: o levantamento com scanner, o drone que vai aparecer no final desse vídeo, o processamento no Recape e a geração de nuvem de pontos e modelagem no Revit. E a integração também no Autodesk Docs, que é o que está mostrando agora. E olha só o resultado, um modelo super detalhado, cheio de informações que permite visualizar e entender o ativo com muito mais clareza. O mais interessante é ver que esse processo, ele muda a forma da gente trabalhar. Ele aproxima o campo do escritório, conectando o físico ao digital e torna o projeto muito mais colaborativo e inteligente. Ver uma empresa aplicando esses fluxos de ponta a ponta é inspirador, porque mostra que o BIM, quando ele é bem aplicado, ele vai muito além do 3D. Ele realmente transforma a maneira como a gente projeta, constrói e também gerencia. E a ideia é que cada vez mais empresas possam atuar dessa forma, com fluxos integrados, baseado em dados reais e colaborando dentro de um ecossistema bem completo. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Pedro, que ele vai continuar se aprofundando muito mais nesse tema com uma visão mais industrial de tudo isso que a gente está conversando. Obrigado, Manuela. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Acho que já deve estar aparecendo para vocês. Só me confirma, por favor. Ótimo, estamos te vendo, Pedro. Perfeito. Então, até pegando um gancho do que a Manuela falou, a gente tem cada vez mais a necessidade de conectar as etapas de quem está no escritório com quem está em campo, né? E por que não também conectar quem está no escritório, em campo, com quem está na fábrica, quem produz, quem manufatura, né? Infelizmente não é a realidade de todos os clientes, mas a gente tem observado uma crescente demanda do mercado por trabalhar com o que a gente chama de BIM industrial, né? Ou então a revolução BIM na indústria. E nesse mesmo treinamento que a Emanuela citou, que a gente ministrou e que a gente acompanhou esse case de sucesso, a gente trouxe até esse dataset da Autodesk, né? Os datasets são arquivos onde a Autodesk consolida e disponibiliza para nossos parceiros e para os próprios clientes também alguns dos exemplos ali de cross-industry, né? Que são essas indústrias cruzadas, esse cruzamento de indústrias. E a gente tem visto muito a crescente demanda pela utilização do Inventor dentro do ecossistema BIM, dentro, por exemplo, ali de uma modelagem Revit, de um CDE como Autodesk Docs, e existem algumas formas que a gente pode trabalhar ali em comum acordo com o próprio Inventor, né? Então, falando um pouquinho do contexto do BIM industrial, a gente tem aí o que é o BIM industrial. É uma aplicação dos princípios de BIM no ciclo de vida completo de projetos industriais, desde design de equipamentos até a construção e operação em instalações complexas.
quais são os benefícios disso. Então a gente otimiza processos, trabalha ali com uma redução significativa de custos, melhoria, colaboração entre equipes e elevação da qualidade como um todo. Então a gente puxa ali toda a precisão da engenharia mecânica, da engenharia de produto e traz isso para toda a organização do mundo de arquitetura, engenharia e construção. E o contexto de relevância, como eu mencionei, a gente tem aí a crescente demanda dessa integração. Então, o design de produtos, né, que é essa área de manufatura, e o design de instalações, que seria ali essa área de construção, a gente consegue ter agora em um ambiente único e colaborativo. E para trazer um pouquinho de como funciona todo esse ecossistema, a gente vai ter que entender alguns dos principais pontos, né? Então, superando barreiras de manufatura e construção. Os principais desafios aqui, até pegando alguns dos reports da McKinsey Company, do Design and Make da própria Autodesk, foram as lacunas entre o design mecânico detalhado. Então, a gente tem ali um software como o Autodesk Inventor e o design arquitetônico, estrutural e a parte de MEP. Mechanical, Electrical e Plumbing, né, a parte mecânica e elétrica de tubulações do Autodesk Revit. A falta de comunicação fluida entre equipes de manufatura e o pessoal que constrói. Riscos de retrabalho, erros e atrasos em projetos muito complexos. E as soluções que a gente tem visto dentro aqui do ecossistema Autodesk, elas passam por 3 caminhos. Antes de mencionar as soluções aqui, é a possibilidade de trabalhar com os arquivos do Inventor dentro do Docs. Eu acabo ganhando muito nisso por conta do versionamento, mas não é o que mais me traz potencial. É a combinação do Inventor para projetar com informações BIM dentro dos seus metadados, e aí sim simplificar isso, se eu tiver algum segredo industrial. Então imagina só que eu modelei uma máquina ou um equipamento que precisa estar em um projeto arquitetônico ali, por exemplo. Eu não vou passar toda essa máquina para que ela fique disponível ali dentro da nuvem. Se eu compartilhar isso com o fabricante ou mesmo com o cliente, eu estou cedendo os meus segredos industriais de fabricação. Ele pode usar isso para projetar com outro, para fabricar com outro, para contratar um concorrente, por exemplo. Então, muitas vezes eu tenho a necessidade de que os meus metadados ou as minhas informações BIM estejam naquele modelo, mas que não necessariamente toda a precisão, detalhe de parafuso, tipo de rolamento que eu tenho ali dentro daquele equipamento, seja passado junto para esse modelo. Daí nasce a segunda forma de utilização, que é o fluxo NCAD que a gente tem dentro do Inventor. Então eu posso simplificar toda a montagem do meu componente e mandando ele para o Revit na exata localização em que ele deve estar e também respeitando ali todas as informações que ele precisa ter, respeitando o meu fluxo BIM. E uma terceira forma que eu vou rapidamente mencionar no final dessa apresentação é a utilização do Edge-In, que é o Autodesk Informed Design. Então, as soluções que a gente tem para isso vai depender muito do que a gente quer alcançar, de qual é a nossa demanda hoje dentro do nosso mercado. A gente pode trabalhar ali com os dados precisos e contextuais em todas as fases de projeto, interoperabilidade integrada entre Inventor e Revit, um fluxo de trabalho unificado que conecta manufatura e construção, ou a colaboração eficiente com as ferramentas modernas ali de BIM, como é, por exemplo, o caso do Scan to BIM, que a Emanuela citou anteriormente. E trazendo alguns desses pontos aqui, talvez do que é menos conhecido para o que é mais conhecido, a gente tem ali preparando conteúdos BIM inteligentes dentro do Autodesk Inventor. Então o Inventor ele permite 3 fluxos aqui que eu vou trazer para vocês, juntamente com alguns dos recursos presentes agora no What's New da versão 2026 do Inventor, que são a criação de modelos 3D. O Inventor ele vai permitir que a gente realize a criação de modelos 3D altamente detalhados de equipamentos e componentes industriais, e nisso a gente já ganha 3 benefícios: geometria precisa, propriedades técnicas e uma montagens complexas. Infelizmente, são poucos os profissionais que eu conheço que utilizam tanto o Inventor quanto o Revit. Felizmente, para esse que a gente fez esse workshop, essa capacitação nesse mês, ele tá navegando bem nesses 2 mundos e a gente conseguiu bater um papo super alto nível sobre isso, né? Então a gente falou ali sobre montagens complexas. Eu consigo modelar uma escrivaninha de madeira, por exemplo, dentro do Revit? Consigo? Consigo modelar uma máquina e equipamento dentro do Revit? Até certo ponto consigo também. Só que é mais adequado e eu tenho mais ferramentas para fazer isso dentro do Inventor, por exemplo. A mesma situação se inverte. Eu posso desenhar todo um layout arquitetônico dentro do Inventor. Vai ser fácil?
talvez eu vou só estrudar as paredes ali, mas se for o caso de fazer uma parede cebola, por exemplo, eu estou perdendo de 10-0 para o Revit se eu escolher usar o Inventor. Então a ideia aqui é usar o melhor dos dois mundos, da arquitetura, engenharia e construção e do produto, design e manufatura. Segredo industrial em modelagens BIM. E aí, como eu comentei anteriormente, né, através do recurso simplificar dentro do Autodesk Inventor, é possível que a gente reduza ali a complexidade dentro do nosso modelo e proteja a propriedade intelectual, preparando o modelo para uso em BIM. Então, eu reduzo os detalhes desnecessários, protejo o meu segredo industrial e otimizo a performance. Muitas vezes, quando o meu cliente, o meu fabricante ali pede a minha modelagem, necessariamente não é mal intencionado para ter acesso aos meus segredos industriais de fabricação. Não vou mentir para vocês, o mercado é dinâmico, é competitivo, acontece? Com certeza, mas não é todo mundo que te pede um modelo que está mal intencionado. Muitas vezes é só pela volumetria, pela disposição dele ali dentro do seu projeto, e nisso o Inventor ele consegue te ajudar muito. Ele preserva todas as informações BIM, enquanto ele transforma isso em uma volumetria mais simples ali de modelo, para que você consiga compartilhar. E até por questões de desempenho também, né? A gente acompanha nos requisitos de sistema, principalmente do Inventor e do Revit, que ano após ano, com o advento tecnológico, cada vez mais a gente precisa de uma máquina com mais requisitos. Para acompanhar essa dinamicidade, muitas vezes a gente não consegue ter ali a melhor máquina que está ali para ter uma performance alta no software. Então a gente está com uma máquina de médio porte. Nessa máquina de médio porte, eu consigo garantir um bom desempenho com o recurso simplificar, porque eu não preciso traçar todas as matrizes até o detalhe do parafuso, mas todos os metadados que são importantes para o meu ecossistema dentro da metodologia BIM, eu consigo garantir sim que eles estejam lá. E algo um pouco menos conhecido, mas ainda assim em fluxos que a gente consegue utilizar, é definir conectores MEP dentro do Autodesk Inventor. Então, para a parte de mecânica, elétrica e tubulações, até algumas pequenas integrações com o Plant 3D e o Inventor, a gente consegue trazer. A gente consegue configurar esses conectores para integrações em projetos de instalações, com conexões mecânicas, elétricas e hidráulicas. Aqui, ambas as fotos, né, ambas as imagens que eu estou utilizando aqui, elas são retiradas do próprio help da Autodesk, da versão 2026, com alguns insights que a gente consegue tirar e de alguns fluxos que eles apresentam como tutoriais para a gente trazer esses conectores. E falando dessa versão mais recente do Autodesk Inventor, pensando aqui no ecossistema BIM e no BIM industrial, a gente tem um ambiente BIM dentro do Inventor reestruturado nessa versão 2026, de forma reorganizada, trazendo os nossos comandos de uma ordem até melhor do que na versão 25 e 24, trazendo ali exatamente o fluxo de coordenação de sistemas, geração e exportação de RVT, RFA, Map Connectors, nem sempre a gente vai utilizar, e finalizando ali com as nossas propriedades BIM, simplificação e exportação ali de elementos construtivos. Sistemas de coordenada e o CS de posicionamento. Quantas vezes eu já não peguei algum suporte entre os poucos clientes que a gente tem hoje que conhecem esses fluxos e já usam na prática, né? Falam, olha, eu fiz uma modelagem aqui dentro do Revit, estou jogando ela para dentro do Inventor como referência e o meu galpão ele está deslocado em referência ao meu layout Fabril, ou vice-versa. Eu estou jogando aqui para dentro do Revit o meu layout Fabril e eu estou visualizando que ele está caindo em uma localização totalmente diferente. Os sistemas de coordenadas dentro da versão 2026 do Inventor, a UCS de posicionamento, né, ela foi aperfeiçoada também, garantindo um alinhamento preciso entre o Autodesk e o entre o Autodesk Revit e o Inventor, tendo ali compatibilidade a partir da versão 2023, tá? O que isso significa? Estando na versão 2026, quer dizer que do próprio Inventor, se eu estiver com a versão mais recente e eu quiser gerar um alinhamento ali, por exemplo, internal origin, que a gente tem aqui na imagem, para o Revit, necessariamente eu não preciso estar com Inventor 26 e Revit 26. Eu posso estar com Inventor 26 e gerar isso para uma versão anterior do Revit, por exemplo, a partir da versão 2023. O que é muito bacana, porque imaginando que a gente tem um projeto grande e a gente está conhecendo esse fluxo do Inventor agora, eu posso com certeza utilizar o Inventor na versão mais recente e continuar usando o Revit, seja na versão 23, 24
ou até mesmo na 25. Eu não preciso migrar todo o meu projeto de Revit nesse instante para uma base mais recente ali do software. E categorias do Revit em iProperties também. Para quem conhece já o Inventor, sabe que a parte de propriedades inteligentes ali dentro do iProperties é uma mão na roda, especialmente quando a gente trabalha com componentes de famílias dentro do Inventor, trabalhando ali no ambiente de iLogic. Então agora a gente tem uma integração nativa na versão 2026 que permite que a gente anexe ali as categorias do Revit dentro das iProperties do Inventor. Isso é perfeito para a gente trabalhar com suporte a Bill of Materials, né, as nossas listas de materiais, pontos de esboço e a própria integração com a iLogic, se a gente quiser criar lógicas de automação. E trazendo um pouquinho para vocês de um conteúdo diferenciado que a gente não vê falar muito no mercado, eu até separei esse slide aqui falando um pouquinho. O futuro começa agora. Você já ouviu falar no Autodesk Informed Design? O Autodesk Informed Design, ele não é um software exatamente, tá? Ele é um add-in, ele é um complemento, tanto para o Autodesk Inventor quanto para o Autodesk Revit, legal? Então, trazendo em alguns principais pontos para ser dinâmico e assertivo aqui com vocês, a definição é uma solução baseada em nuvem que conecta fluxos de trabalho de design e manufatura, tornando os dados de produtos na construção mais acessíveis logo no início do processo de design. O objetivo principal dele é reduzir riscos, acelerar a entrega, melhorar a qualidade do projeto, permitindo que os designers trabalhem com dados de produtos reais. E os componentes aqui, como eu mencionei logo no início desse slide, é a possibilidade de ter um add-in tanto para o ambiente do Inventor quanto para o ambiente do Revit. Mas eu tenho o Autodesk Informed Design Web também, onde eu só consolido esses dados. Necessariamente, o Autodesk Informed Design ele não é pago, ele é um plugin gratuito que você consegue usar. Na verdade, eu usei o termo errado aqui, não é um plugin, é um add-in. Então, ele adiciona funcionalidades dentro da matriz dos softwares para que seja possível consolidar as informações de construção e de manufatura de forma mais assertiva. Você vai precisar de uma licença do Inventor, se você já trabalha com Inventor. Caso você trabalhe com Revit, você vai precisar da licença do Revit para conseguir utilizar ele em todo o seu potencial. E dentro do Autodesk Informed Design Web, você vai precisar ali também do Autodesk Docs. Tudo isso já disponível em documentação. Você pode, ao finalizar essa live, acessar agora, jogando aí no Google Autodesk Informed Design, e já conhecer as principais funcionalidades e o quanto delas tem fit com o seu negócio hoje. A abordagem dele é criar uma ponte ali de interação entre o design e a capacidade de fabricação. Então, vai te permitir trazer ali produtos com especificações que podem ser usados de forma eficiente. Trazendo de uma forma um pouquinho mais dinâmica, imagina só, a Emanuela, ela pede para mim, Pedro, essa escrivaninha que você tem aí no escritório da Bra Software é muito bacana, eu queria colocar uma no meu escritório de projetos aqui. Você consegue me mandar a modelagem dela? Se essa escrivaninha fizer parte de uma família de produtos, o fluxo natural que a gente tem na indústria hoje é que eu passe para ela um modelo 3D. Aqui eu não estou falando necessariamente de um modelo BIM, tá? Mas eu passe um modelo 3D gerado no Inventor e ela vai colocar ali e posicionar dentro da modelagem dentro do projeto do escritório dela, por exemplo. É uma alternativa. Mas e se ela falar, olha, eu queria um layout aqui dessa escrivaninha no formato de L, para ficar no canto aqui nessa parede, porque vai ter mais iluminação natural. Pode ser que eu fale, olha, eu vou ter que modelar, me dá algumas horas, me dá alguns dias para remodelar, ou deixa eu ir aí no escritório, tirar as medições e fazer isso. Isso já seria uma perda de tempo. Legal? Com o Autodesk Informed Design, eu consigo usar a alta parametrização do Inventor ao criar os meus ambientes com iLogic, e traduzindo isso para uma linguagem mais simples, seria pegar essa minha escrivaninha, modelar ela, baseado no catálogo, por exemplo, do fabricante dessa escrivaninha aqui, e a partir dessa variação que o próprio fabricante me dá, quando eu compartilho isso com a Emanuela, ela carrega lá dentro do ambiente do Revit ou do Docs dela, ela consegue visualizar. Ah, uma escrivaninha de 1,5 m, 2 metros, 3 metros. Todas as variações de catálogo eu consigo imputar dentro do modelo. Então, não vira um modelo único, um modelo 3D, mas um modelo de famílias, semelhante à dinâmica do que a gente já trabalha dentro do Revit, né? Então, eu conseguiria puxar ali todas as variações possíveis dentro de um único modelo. Eu não precisaria pedir algumas horas ou alguns dias para remodelar isso para ela e nem ir lá medir. Baseado no catálogo do fabricante, eu já poderia passar tudo isso para ela, logicamente, desde que eu tivesse modelado isso no Inventor.
E eu posso tanto trabalhar com as lógicas do próprio Inventor, para trabalhar com o ambiente de iLogic, ou eu posso usar uma dinâmica bem semelhante ao Dynamo. Recentemente a gente teve uma live aqui na Brasoftware, onde a Júlia Lubacheski falou um pouquinho sobre automações no Revit com Dynamo. Tem algo bem parecido ali ao Dynamo para o Inventor e ao Autodesk Informed Design. Ele vai permitir trabalhar com esses fluxos de automação quando eu trabalhar ali pensando em indústrias cruzadas. Se for somente para fabricação, para parte de manufatura, eu tenho o iLogic para o Inventor. Quando eu preciso cruzar a ponte, né, cruzar o caminho entre PDM, Produto Design e Manufatura, e AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção, aí sim eu uso o Informed Design. Então, em linhas gerais, ele permite para a gente integrar dados de fabricação desde o início do projeto, permitindo decisões mais assertivas, menos erros, fluxos de trabalhos mais rápidos, facilitando ali os subcontratados compartilhar os produtos comigo de maneira personalizáveis. Então, o arquiteto ele escolhe ali aonde ele quer colocar o modelo, quais as variações dele, desde que essas informações já estejam imputadas no modelo, garantindo projetos mais precisos e fabricáveis também. E aqui contando um pouquinho desse fluxo de trabalho com Autodesk Informed Design, os fabricantes de produtos publicam, então a gente tem um engenheiro de produto de construção que ele publica os dados ali e parâmetros de componentes, portas, varandas, etc. Tudo no Autodesk, no Informed Design for Inventor. Os designers encontram o projeto, então os designers utilizam o Informed Design for Revit para encontrar, configurar e integrar esses componentes e a partir disso, eles dão essas diretrizes para o fabricante, que vão atuar em comum acordo ali com seus projetos. Posteriormente, os fabricantes que constroem, esse engenheiro de produto ele pode receber os documentos de projeto, fabricar de fato o produto, não só projetar, mas fabricar de acordo com a lista de materiais rapidamente personalizada e aprovada ali pelos arquitetos, pelos construtores. E com pouca ida e volta de informação. Então a ideia não é criar um paraquedas, né? Não é você pular de um software e aterrissar em outro ali com segurança, mas é criar uma ponte, é criar um caminho de ida e volta de informação mais fácil, para que você tenha menos idas e menos voltas, mas para que você tenha fluidez no teu processo de design. Isso poderia ser feito aqui no aplicativo web do Informed Design. Legal? Bom, então esse é um assunto que ele pode se estender bastante. Até deixei um outro PowerPoint aqui já no gatilho para poder demonstrar, caso alguém queira saber um pouquinho mais a fundo das interfaces. Mas eu acredito que isso até é um assunto para uma próxima live, onde talvez a gente fale sobre isso para os interessados. Dos conteúdos que a gente queria trazer de Scan to BIM, BIM industrial, a ideia é trazer possibilidades aqui para que vocês façam perguntas, entrem em contato conosco e a partir disso a gente consiga desenvolver algo junto. Então, gostaria de agradecer vocês aqui pela participação, por acompanhar essa nossa live na Brasoftware e convidá-los também a nos seguirem, tanto eu quanto a Emanuela, lá no LinkedIn. Fique à vontade para se conectarem conosco. Vai ser um prazer trazer luz aos temas Autodesk para vocês e colaborar com vocês em todo o crescimento que vocês desejam atingir para indústrias em que vocês estão inseridos.